Amparo Tereza Cristina, e hoje nós estamos, devido à nossa situação atual, nós estamos todos aí virtualmente, né? Nós estamos ligados, de qualquer forma, estamos ligados uns com os outros pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, né? Uma ligação muito forte que a nossa região tem, principalmente nesses encontros que são com os dirigentes das casas, um encontro muito importante, onde nós vamos trocar, conhecer melhor nossos companheiros, trocar nossas ideias, trocar as dificuldades que nós temos. Às vezes a nossa dificuldade é a dificuldade do nosso irmão, da outra casa, como que nós resolvemos. Então, isso tudo vem sendo realizado já há muito tempo. E hoje nós vamos retornar a essa atividade, né? A minha fala é se desejar a vocês um bom trabalho e rever, né? Mesmo distante, nós vamos encontrar aquele rostinho que a gente tanto gosta, né? De abraçar, de conversar, mas nós estamos chegando já ao final dessa pandemia, se Deus quiser, logo, logo estaremos tudo nos encontrando pessoalmente, né? Então, um bom trabalho, um bom encontro para cada um, tá bom? Muita alegria no coração de cada um de vocês. Mais uma vez, bom dia. A gente assim, já tem um trabalho muito bom, muito fraterno, né? Eu sou a Nilza Silva, eu junto com o Henrique, o Valmir, Sônia, Joaquim e Marcos, não vou citar o nome de todos, somos membros da coordenação do 15º CEU, e como o Valmir já falou, estamos no mês da fraternidade, né? Eu fico assim muito feliz com esse mês da fraternidade, que é uma oportunidade assim ímpar de estarmos juntos. Nós temos todo mês essa oportunidade. Lá, eu falo assim, lá no 15º CEU, está sendo virtual, mas nossos corações, né, se juntam assim, e todo primeiro domingo do mês nós estamos juntos, né? Mas nesses encontros, a gente tem a oportunidade de ver outros rostinhos, conhecer novas pessoas, realmente um encontro fraterno. Nós já tivemos no primeiro domingo a palestra com o professor Severino Celestino. Nós estamos trabalhando com o tema Vão e espalhem o Evangelho para todas as pessoas. E este tema é amplo, este tema interessa a todos nós, sejamos frequentadores apenas, né? Eu fico assim meio até inibida de falar o apenas, porque o frequentador ele também doa muito numa casa espírita, né? Então, sejamos frequentadores, sejamos dirigentes, sejamos evangelizadores, que é um dirigente, é um líder de um grupo, sejamos coordenadores de grupos de estudo, que são pessoas que tornam-se uma referência para aquele grupo. E é do grupo de estudo que saem quem? Os trabalhadores da Casa Espírita e os futuros dirigentes da Casa Espírita. Então, todos nós temos que estar, assim, abertos a ir e espalhar o Evangelho a todas as pessoas, como já nos diz a nossa espiritualidade amiga. Então, hoje, né, temos aqui uma nova oportunidade de estarmos juntos. Com certeza já estamos com todo o amparo dessa espiritualidade amiga, mas para darmos assim, aquela abertura para solidificar, né, esse nosso amparo, o Henrique vai falar umas palavras de uma mensagem de preparação, e, a seguir, o Valmir fará a prece inicial.
Após a prece, a Inês fará a apresentação da nossa convidada do dia. Henrique, é com você. A página está aí, Maurício? Ô, Henrique, A então, página... não Oi? estou falando aqui agora. Você tem ela aí aberta? Tem. Você pode compartilhar, por favor? Cristo e nós. Está no Fonte Viva do nosso querido Chico, que emprestou seus canais mediúnicos a Emmanuel. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade de seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra do seu argumento e da sublimação do mundo. Ide pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Fazendo, então, um breve comentário, nós lembramos dos espíritos superiores lá no Livro dos Espíritos, que eles dizem que nós somos responsáveis também pela obra da criação. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E a colaboração que o Cristo nos pede é de continuar a sementeira, porque nós somos luz, nós também temos a nossa cota de iluminação e juntos, todos nós juntos, o movimento espírita, ele pode, então, levar esta luz a toda a nossa região, a todo o nosso estado. Então, que possamos estar conscientes de que nós temos a nossa parte a cumprir. Por isso que o Cristo nos diz, vão lá, leve o evangelho para todas as pessoas. E, claro, começando por nós.
Bom, então vamos nos concentrar, vamos pensar em Deus, né? E vamos orar. Graças a Deus, querido Mestre Jesus, estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em seu nome, e nós queremos pedir aos nossos amigos espirituais que nos coordenam nesse sistema do movimento espírita, que nos dê o suporte necessário para que nós possamos realizar um trabalho muito que atinja os nossos objetivos traçados. Queremos envolver, Senhor, nossa companheira Maria do Socorro, que ela possa receber as intuições do alto para que nos transmita tudo aquilo que ela organizou, que ela planejou para esse encontro. Obrigado, mestre, e que a paz de Deus esteja em cada um de nós, em cada coraçãozinho que estamos reunidos aqui. Que assim seja. Então, nós vamos fazer a apresentação da nossa querida Socorro, que é um prazer imenso tê-la conosco, né? Uma colaboradora valorosa, atuante no movimento espírita, e a Socorro a gente a tem, né, com muito carinho. Então, a Socorro é uma educadora espírita, né? Ela é dirigente do Centro Espírita Cearense, adjunta da área de estudos espírita do Nordeste, junto à equipe da área de estudos espíritas nacional. Ela também é membro da área de estudos espíritas da Federação Espírita de Ceará e membro da equipe do Conselho de Ecologia da FEB, um trabalho assim que a gente achou interessante, essa novidade, eu não estava sabendo, um trabalho que está sendo elaborado um documento, acredito, para chegar ao movimento espírita, vai ser apresentado no Conselho Federativo Nacional, e a gente achou muito interessante essa proposta. E a gente agradece com muito carinho o sim dela para nós. Que Jesus nos abençoe. Socorro, a palavra contigo. Oh, minha amiga querida, receba aí o meu abraço, vontade de abraçar vocês todos, levar aqui esse vento e esse calor do Ceará e receber esse aí do Rio de Janeiro e nos irmanarmos, agradecendo o convite, agradecendo aí as palavras carinhosas, a leitura que o Henrique fez, a prece do Valmir, a sua apresentação, essa abertura tão doce da Nilza, e todos os que aqui estão, controlando o Maurício, ali controlando tudo para ficar tudo a contento. Então, recebam aí o nosso abraço. E é assim, com muita alegria, que a gente retorna, né, para ver vocês e conversar com vocês, né? Eu gosto de dizer que eu sou uma conversadeira, não sou palestrante, a gente conversa, né, traz pontos de reflexão, porque todos vocês conhecem do que todos nós vamos falar, né? Então, eu obedeci, eu sou obediente, obedeci bem direitinho, aí, assim, as orientações de Inês, e eu acredito que dá para a gente fazer um trabalho coletivo, todos nós pensando junto. Eu preparei, assim, um material, porque a gente já sabe que visualizando fica mais fácil de internalizar, né, da gente lembrar depois, enfim, se vocês quiserem eu posso projetar aqui, né, e aí a gente vai acompanhando. Nós temos 40 minutos, né? Eu vou seguir aqui bem direitinho, né? O nosso tempo. Deixa eu ver se vocês vão conseguir vê-lo aí. Já está dando para vocês verem direitinho? Eu vou tentar colocar aqui no máximo. Sim, já está aparecendo. Já está aparecendo? Ok, aí já. tá aqui. Pronto. Quem tiver no Zoom pode afastar com o mouse um pouquinho as pessoas, né, que aí vão ver um pouco mais a tela. Bom, gente, então, feito esse primeiro momento, eu quero parabenizar vocês pela escolha do tema. Olha, eu fiquei tão feliz, inclusive com o título do tema, Vão e espalhem o Evangelho a todas as pessoas. E nesse encontro, no 15º encontro, né, de dirigentes do seu, eu fiquei imaginando exatamente por que vocês
definiram esse tema, né, para a gente pensar juntos, né, afinal de contas, todos nós somos trabalhadores e estamos aí tentando espalhar o Evangelho. Então, eu trouxe algumas reflexões para a gente fazer em relação a essa temática. E a primeira delas seria o que significa em nós espalhar o Evangelho, né? Porque essa mensagem, né, de Emmanuel, né, ela nos chama, olha, os ceareiros são poucos, a messe é grande, né, os trabalhadores são poucos, ide pregar. E me inquietava, desde quando eu era católica, na minha meninice, essa história de ir de pregar o Evangelho, porque eu entendia que dentro do pregar o Evangelho tinha algo mais. Tinha algo de uma coisa que Jesus possuía, que era aquela autoridade na voz, mas não era uma autoridade imposta, era uma autoridade de quem fala daquilo que faz. E quando dizia ir de pregar, eu dizia, meu Deus, para pregar tem que fazer, né? E aí é onde consiste a nossa dificuldade. Então, o que significa espalhar o Evangelho de Jesus? E aí fui pensando, seria distribuir, né, muitos evangelhos, como existem campanhas dentro dos ônibus, onde deixar em algum lugar para alguém pegar o evangelho e ler, seria deixar na nossa casa aberta, como as tradições dos nossos irmãos católicos, que muitas vezes, e os nossos irmãos evangélicos, deixam a Bíblia aberta, espalhada, né, em todos os lugares. Seria na casa espírita, em cada sala, ter um evangelho para todo mundo ter acesso, né? Uma exposição de evangelho para que todo mundo tivesse acesso a essa linda palavra. Seria caminhar com o evangelho, como essa foto sugere, essa imagem, caminhar dentro do evangelho. Isso seria espalhar o evangelho, falar sobre ele, falar de qualquer jeito. E aí fui pensando naquela passagem de Alcione, lá no livro Renúncia, né? Em que ela comenta que quando estudavam o Evangelho, primeiro, ela diz, o Evangelho precisa ser conhecido, depois precisa ser meditado, precisa também ser sentido para depois ser vivido. Aí é que a gente entende o que é que significa espalhar o Evangelho. Não é só falar dele, né? Não é só estudar. Então, estudar seria o primeiro passo. Seguir, meditar seria o segundo passo, sobre tudo aquilo que a gente aprende. Então, seguir seria fazer tudo o que a gente faz, tudo o que a gente entende que é necessário fazer, e divulgar, e de pregar o evangelho a toda criatura. E divulgar é colocar ele em acesso, né? Uma forma de acesso para todo mundo, seria isso? Seria sentir. E aí eu penso que sentir é o que faz, de fato, a gente espalhar verdadeiramente o evangelho. E vivenciar. Quando eu sinto, né, eu já estou lá na frente, eu já não decorei, versículo tal, capítulo tal, item tal, né, para falar para os outros, ele não está apenas memorizado, mas ele sente, ele mexe comigo, ele altera a minha forma de pensar, de agir, as minhas emoções. Aí eu passo a vivenciar. E quando eu junto, né, o sentir com o vivenciar, aí eu estou espalhando, porque eu estou estudando, estou divulgando, estou seguindo, estou meditando, estou sentindo. Então, essa foi a primeira questão que eu trouxe, assim, o que significa mesmo espalhar o evangelho? E aí fica para nós, eu sempre faço essa pergunta, Jesus, será que nós estamos só pregando ou nós estamos vivenciando e sentindo esse evangelho? Né? E aí vem sempre a pergunta, e que tipo de evangelho estamos espalhando quando fazemos algumas coisas que não são corretas, vivemos, dizemos, sentimos, expressamos, pensamos em algumas coisas que não nos fazem bem. E aí me lembrei dos preconceitos, porque para espalhar o evangelho de Jesus, para viver esse evangelho e trazer como uma energia que contagia, mesmo que você não seja uma pessoa que tem uma oratória perfeita, mesmo que você não tenha letramentos adequados para falar as coisas adequadas, seguir uma ordenação lógica, né? Ter uma gramática rebuscada, uma linguagem erudita, escorreita, como é? Como é que eu posso passar esse evangelho ainda eivado de
tantos preconceitos como nós temos hoje, né? De crenças, de etnia, de raças. Quando a gente de crenças, eu tenho muito cuidado na nossa casa espírita e por onde ando, quando faço alguma comparação com o nosso entendimento e o entendimento de outros irmãos. Eu sempre digo, o entendimento dos nossos irmãos católicos, o entendimento dos nossos irmãos evangélicos e o entendimento da doutrina espírita, para mostrar que cada um tem uma forma de pensar, sem denegrir, sem dizer quem está certo, quem está errado, mas nós estamos falando para um público espírita, ou para alguém que é simpatizante da doutrina espírita, é importante que a gente coloque a posição da doutrina espírita sem desdenhar nada do outro. Então, lá nas crenças de cara, a gente já começa a espalhar o evangelho tendo todo esse cuidado, essa generosidade, né? E aí falar de etnia hoje é o que mais se fala, né? De raça, será? Tantas religiões, tantas denominações religiosas. Será que existe espiritualização em todas elas? Porque a religião existe, está posta, a crença está aí para a gente ver. Mas, e o evangelho dentro dela? Ele, de fato, está sendo pregado, espalhado? Né? De idade, fulano ainda é muito jovem, ou então fulano já está muito cansado, já precisa dar lugar para outra pessoa. Fulano ainda é muito jovem, não aprende ainda. Será que isso também não é um preconceito? E, de repente, quando eu excluo, né, eu deixo de fazer aquilo que é mais importante, que é a inclusão, que não é uma palavra nova nem da moda, ela sempre existiu, porque Jesus foi inclusivo, né? E é sempre inclusivo, né? Em relação ao sexo, a questão da orientação sexual, né? E que muitas vezes a gente também não tem esse conhecimento e não quer aprender porque não quer fugir daquele preconceito. E quando a Inês estava falando dizendo da ECO, né? A gente está nessa equipe aí, uma das coisas que a gente mais reflete é essa questão da gente sair do antropocentrismo, de que o homem é senhor de tudo, né? De que ele pode tudo, e que tudo que está abaixo dele está a serviço dele, os animais, as águas, as plantas, né? Todos os seres. E é um erro grave nosso achar que ainda nós somos o centro, porque em a natureza nós somos apenas uma parte dela. Né? Então, a gente, às vezes, ainda não tem esse conceito correto, né? Do que seja, de fato, inclusão. E aí passa pela língua, né? A gente já se dedicou a aprender Libras. A gente está instalando nas nossas casas espíritas cursos de Libras ou oficinas para que a gente tenha minimamente o cuidado, né, de, nos nossos eventos, falar com os nossos irmãos que nos ouvem através de uma outra língua, a língua de sinais, né? O nosso comportamento, como tem sido, né? O estilo de pensamento que muitas vezes a gente não quer perder, né, aquela forma de pensar e de agir. O estado civil, porque é divorciado, porque é solteiro, porque é casado, meu Deus. Então, a gente ainda está muito arraigado a muitos preconceitos que a gente não se dá conta, né? Os valores que cada um cultua, e espalhar o evangelho é respeitar tudo isso, mesmo que seja a duras penas, porque é assim, é aprendendo todo dia, né? A geração, mas essa geração agora, os valores dessa geração. E a nossa geração, quantos erros cometeu? Uns com os outros, com a natureza, né? Quantos erros a gente vem cometendo, e essa geração, então estamos aí nesse processo de aprendizado. E a formação cultural, né? As outras culturas, estamos acolhendo bem, agora mesmo recebemos, em frente à nossa casa, mais de 100 irmãos indígenas da Venezuela, que vieram, como se diz, deportados, na verdade, vieram empurrados, porque a forma como os grileiros fizeram com o espaço, né, o habitat natural deles, foi empurrando, e nem também o governo deu conta, e foi empurrando esse povo para sobreviver em outras terras. E é tão triste você chegar numa terra estranha, que não fala a mesma língua, né? Eles são da etnia Varau, vocês devem conhecer, aí pelo Rio de Janeiro também deve ter,
E aí fomos dar acolhida a esses irmãos com uma dificuldade, porque nem o espanhol eles falam direito, né? A língua deles, a etnia deles é a Varau. E aí é difícil, e aí a gente fica pensando, se fôssemos nós lá na Venezuela ou em qualquer lugar, né? Aqueles afegãos que estão chegando e estão ficando no aeroporto, porque não tem ainda para onde ir. Então, todas essas coisas que a gente tem que colocar na hora que a gente está se arrumando, botando perfume, vai para o centro espírita. E será que todos esses detalhes eu estou percebendo, eu estou observando na rua, por onde eu passo, alguém que pede, alguém que vende, não vendeu nada? Então, espalhar o evangelho é muito mais do que falar sobre ele. É aquela vivência mesmo. Ah, não, fulano não pode entrar aqui, trabalhar aqui, nem dar palestra, porque não tem graduação, porque não tem mestrado, não tem doutorado. Ou então porque não tem uma formação adequada, precisa ter mais conhecimento, enfim. E é uma pessoa também que tem deficiências, então a gente nem arrumou a casa para ela subir e as palestras são lá em cima. Olha como espalhar o evangelho vai muito mais além do que falar sobre o evangelho. E eu fui buscar uma pesquisa de 2014, de um trabalho acadêmico, na própria área de letras, em que essa pesquisa, ela mostrava a discriminação pela forma de falar e escrever. E olha aí o dado, 60% das pessoas eram realmente discriminadas por não saberem falar. Às vezes tinham dilexia, às vezes tem TDAH, ou tem TDA ou TDAH, né? E a gente, antes mesmo de conhecer, além dos pais já terem massacrado, porque não sabia o que era, achava que o menino era inquieto. Então, lá na faculdade também a gente vê essa diferença. E nessa hora a pessoa vai para a igreja, reza, participa da comunhão, vai para o centro espírita, toma passe, assiste às palestras e faz tudo assim no automático. Será que é assim mesmo que nós estamos espalhando o evangelho, né? Então, essa matéria está lá nesse tema desse trabalho acadêmico, preconceito social e linguístico, o ensino da língua materna, um olhar sociolinguístico e da análise do discurso. É um trabalho acadêmico, sim, vamos juntar conhecimento lá, conhecimento cá, e vamos observar o quanto essas coisas ainda são presentes na nossa vida, né? E aí nós vamos buscar também a orientação, estamos falando para dirigentes, com dirigentes, né, com pessoas que assumem tarefas dentro da casa espírita, ora na condição de dirigente, ora na condição de um trabalhador, ora na condição de assistido, entrando para o trabalho. E essa obra é a principal. Então, quero montar um centro espírita, quero trabalhar no centro espírita, sou diretor de centro espírita, vamos buscar aqui, nessa compilação de ideias de todo o Brasil, porque aqui não tem um senhor das letras que chegou aqui e escreveu como devem ser as coisas. Então, pouco foram apenas psicografias dos espíritos de escola, né? Então, a gente foi buscar lá. E tem uma passagem, no capítulo 2, recomendações e observações gerais, todas as áreas funcionais. Aí é para todo mundo. E aí eu trouxe ela por conta do tema, né? Eu gostei muito do tema e gostei também muito da questão norteadora que vocês utilizaram para a gente fazer essa reflexão, que está lá no Consolador. Gente, foi muito, muito bom mesmo. Então, eu peguei alguns, porque vocês sabem que lá tem 50 recomendações, né? A gente talvez em 2 encarnações a gente vá tentando conseguir, mas a gente vai fazendo uns pedacinhos delas, né? E aí fui encontrar lá, difundir, né, a doutrina espírita por meio do estudo e divulgação, colocando-a ao alcance e a serviço de todas as pessoas indistintamente, e de sua condição social, cultural, econômica ou faixa etária, tendo como referência as obras que a gente decora, a questão do Livro dos Espíritos, e às vezes não coloca ela ao alcance de todas as pessoas. Vocês pediram para eu trazer alguns casos, e cada momento desse a gente vai colocando alguns casos vividos aqui, né, nesses 35 anos que a gente está militando aí dentro do movimento, ora na Casa Espírita, ora fazendo trabalho federativo no interior do estado, ora junto a alguns amigos da FEB, enfim. E aí, a primeira coisa que a gente vê é que talvez nem todas as casas, nem todos os dirigentes ainda não colocaram a doutrina ao alcance e a serviço de todas as pessoas, porque ainda fazem essa separação.
E a gente vê isso na prática, não é uma conversa da carochinha. E aí eu trouxe o primeiro caso, casas não acolhedoras. Foi feito aqui no nosso estado um evento, né, de uma UD, né, vocês têm aí o seu, né, a gente tem aqui as UDs e as áreas, UD, as uniões distritais dentro da capital e as áreas no interior. E aí foi feito um evento aqui, porque estava havendo uma certa discriminação, né, de alguns irmãos com orientação sexual diferente nas casas espíritas. E aí convidamos, e depois eu vou contar num outro caso, outra história parecida com essa, o doutor Andrei para falar do lançamento do livro dele, né, Homossexualidade à Luz do Espírito Imortal. E ele veio com aquele carinho, aquela vontade, né, de explicar para as pessoas assim, e de pregar o evangelho a todas as criaturas de Deus, a todas as pessoas. Não importa nada, cor de pele, condição social, orientação sexual, é uma pessoa que está na minha frente. É uma pessoa que está na minha frente. E aí fizemos, aí vai para a nossa tarefa já, como é que a gente avalia esse fato? E convidamos todos os dirigentes de casa espírita, né, para esse evento, era um evento da UD, mas ele era aberto, era na federação, o auditório caberia muitas pessoas. E pasmem, que nós tivemos um bom público, né, muita gente mesmo. Quando nós fizemos a inscrição e observamos, nós tivemos desse grupo todo de quase 180 pessoas, nós tínhamos 2 ou 3 dirigentes de casa espírita. O restante eram pessoas que sofriam, né, essa discriminação na casa espírita, seja na condição da própria orientação sexual, seja outros tipos de discriminação, de cor, de escolaridade, e ele estava lá. E o evento foi maravilhoso, um evento onde repercutiu bastante, mas os dirigentes não estavam lá. Muitos deles por preconceitos, porque a gente ficou sabendo, não é porque, né, isso foi em 2016 para 2017, né? Vamos imaginar que naquela época as coisas ainda não estavam tão bem mais claras como agora, mas já não era mais para espírita, não. Para espírita, muito preconceito, eu acho que a gente não está espalhando esse evangelho como nós deveríamos. Então, vai ficar, aí ele, né, aí não tinha evento, não, é porque tinha outro evento, não tinha nenhum evento, eu era da federação também, não tinha nenhum evento de, digamos assim, de primeira grandeza, para que as pessoas tivessem ido para esse outro, né, em detrimento desse, não. E por que a gente não tem sede de aprender algo que a gente não conhece? Porque, vamos combinar, nós somos ignorantes e muita coisa em relação à questão da acessibilidade e da inclusão. Não usamos os termos corretamente ainda. Não falamos com todas as pessoas porque ainda não aprendemos também a língua de sinais. E todo mundo precisa ser ouvido e também precisa falar. Então, fica aí um primeiro caso. Lá no item 42, dessa carrada de recomendações, ele também diz a mesma coisa, né? Proporcionar atividades e ambientes inclusivos. Lá vai a acessibilidade também. A gente está pensando em acessibilidade somente física, né? Mas a atitudinal, a pedagógica, que são as principais, que é acolher com carinho, com amor, não importa o que, quem. Se for possível, não tiver a física, eu posso até levar no braço, mas eu acolhi com amor, né? Aí ele diz, as pessoas com deficiência, com transtorno, com mobilidade reduzida, e sensibilizar todos para uma formação continuada sobre a perspectiva inclusiva. Nós temos feito vários eventos em relação à acessibilidade, né, inclusão, acessibilidades, e agora também sobre ecologia e sobre esse cuidado que a gente tem que ter com o outro, né, de modo a garantir que o estudo e a vivência possa, de fato, colaborar com a divulgação, porque a gente divulga mais pelos exemplos do que pelas palavras. Palavra todo mundo decora, estuda, pega o texto, pega uma referência, né, e vai colocar. E aí, nessa questão da inclusiva também, eu fiquei me lembrando de um caso nas cercanias de Fortaleza. Eu não vou falar nenhum nome das casas, vou dizer que é uma casa apenas, né? E a pergunta que vai ficar para o trabalho é por que isso ainda existe? Nas cercanias de Fortaleza, uma pessoa foi a uma casa espírita e era uma pessoa
Era uma pessoa de cor, primeiramente, né, de cor, né, mais escura, era uma pessoa negra, e também era um travesti. E ele estava com depressão, com ansiedade, com muitos problemas, e foi a uma casa espírita, e não foi muito bem recebido. Quem acolheu foi o dirigente. Não foi muito recebido, ele sentiu uma certa frieza, até porque a pessoa já está tão massacrada, né, pela discriminação, que se você não tiver a amorosidade, ela sair pelos poros, e você olhar para um irmão, que é um irmão como o branco, o preto, o roxo, o azul, o que tem deficiência, é uma pessoa. E ele sentiu uma certa frieza, e aquele olhar 43, aquele olhar que você olha assim de cima a baixo a pessoa, querendo fazer um raio-x e já fazendo alguns julgamentos. E ele pediu para participar das atividades, estudar e tal. E a pessoa, pode vir se você quiser. Sabe, assim, sem nenhuma vontade de que de fato a pessoa viesse. E essa pessoa não recorreu à Federação Espírita daqui, mas ela recorreu a uma outra federação espírita do Centro-Oeste. E pediu ajuda. A pessoa, não, mas tem a federação espírita, tem as casas espíritas no estado onde você mora. Aí ela contou essa história, né? E aí uma pessoa que me conhece também do trabalho, e aí perguntou qual acaso, se a gente podia acolher esse nosso irmão para conversar, para participar, e se existia algum tipo de preconceito para isso. Eu digo, bom, eu vou falar pela nossa casa, a casa que eu estou lá, que eu estou, inclusive, no colegiado, dirigindo já há uns 6 anos ou mais, e, com certeza, eu posso dar o endereço dessa casa e pode pedir esse irmão ou essa irmã para procurar, que a gente vai acolher, não porque você está pedindo, mas é porque é vocação da nossa casa fazer isso. Então, a pergunta é, por que isso ainda existe? Se a pessoa está lá todo dia pregando o evangelho, carregando o evangelho, saindo de casa para ir para o centro espírita, né? O que é que faz a gente ainda ter tão arraigado? Porque que a gente tem, todo mundo tem, orgulho, egoísmo, preconceito, agora que ele seja tão exacerbado a ponto de transparecer, de deixar assim sair nenhuma caridade nessa hora, para dizer, poxa, eu estou incomodado com isso, mas é um irmão que está na minha frente. Aí é outra questão que a gente pode pensar. A adequação ao centro espírita tem outro momento em que ele fala também sobre isso. O melhor atendimento para as suas finalidades. Lá no item 5, ele diz que o centro espírita deve ser compreendido como a casa de uma grande família, onde as crianças, jovens, adultos, idosos têm a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar. A gente tem certo preconceito também com jovem, né? E a gente tem que ter aquele jeito, aquele jogo de cintura para atender os jovens e colocar os jovens, ouvi-los, né? E a gente vai pontuando com uma certa leveza, tipo educação de filhos, solta e puxa, mas não deixa de acolher, porque ali vai ser um grande trabalhador. Essa geração que está vindo, né, a gente não pode desperdiçar. Então, que ele seja, esse nosso centro espírita, seja bem eficiente, né, para atender bem a todos os que procuram, e que o nosso propósito seja de ajudar. Eu achei nessa obra, não sei se vocês conhecem, a Administração do Centro Espírita, do Wellington Balbo e Maurício Gonçalves de Moura, algumas recomendações para dirigentes também, é lá de Bauru. Eu achei legal, e eu trouxe para cá porque ele também diz, cabe, pois, ao dirigente espírita empreender esforços para que o centro pule o degrau de hospital, transformando-se em escola, aprender para servir de modo competente. Aí está também um centro espírita atuando como oficina. Então, eu tenho aí os 3 pilares de uma casa espírita. Hospital, escola, né, e oficina. Mas se eu ficar só no hospital e atender, porque ali tenho que atender, porque o centro espírita tem que atender, mas eu não colocar a escola, que ali é aprendizado também, né, para que eu me instrua, me eduque, né, dentro de mim, tirando de mim, educando-me a partir de mim, como Sócrates nos mostrava, ele fica sendo só um hospital como se todas as pessoas fossem para lá e fossem coitadinhas, né? Então, ele precisa ser escola, um educandário onde a gente recebe todo mundo e, ao mesmo tempo, oficina de trabalho. E aí trouxe outro caso, dentro dessa questão,
Era uma casa espírita, viajando pelo interior do estado, fazendo capacitação, era uma casa espírita chamada Pequeno de Assis. E essa casa espírita, nós estávamos fazendo uma formação para os trabalhadores na área do AE, atendimento espiritual, do ESD, que na época ainda era só ESD, não tinha a área de estudo da doutrina espírita, né, do espiritismo, e mediunidade. Então, a equipe da federação ia e a gente fazia, eram muitas casas nessa área, e no município tinha uma casa que não foi, os trabalhadores foram, o dirigente não foi. E aí nós perguntamos, mas por que o dirigente não foi? Aí ele disse, é porque é o seguinte, ele disse que no movimento espírita tem uma história de estudar demais e que o povo estuda demais e deixa de fazer a caridade. E a gente está aqui porque lá a gente não tem estudo nenhum a não ser o evangelho, e ele só deixa estudar o evangelho. Eu digo, deixa estudar o evangelho, aquele já soou muito, muito ruim, né? E eu digo, a casa é Pequeno de Assis, coitado, me lembrei do homem da novela, as caveiras do seu pai tá se revirando lá no túmulo, o pobre do Pequeno de Assis deve estar coitado, Jesus, o que é que fizeram com o meu nome? O nome da casa era o Pequeno de Assis. E depois descobrimos que lá tinha uma jaula de ferro, onde os obsidiados ficavam ali aguardando para serem atendidos. Se a obsessão fosse grave, a pessoa tivesse, né, extenuantes, assim, tinha que estar ali. Então, gente do céu, eu fiquei estarrecida. Os trabalhadores todos foram, mas disseram assim, olha, infelizmente a gente não vai poder aplicar nada do que a gente está vendo aqui. Porque quando a gente chega lá, ele vai dizer que não, que o centro espírita vai continuar daquele jeito, porque a gente tem que fazer a caridade. E eu perguntei, que caridade? Misericórdia, né? Então, o que você faria numa situação dessa? A gente sempre se pergunta, o que Jesus faria? Julgar, condenar? Não, as federativas não têm esse papel, os conselhos regionais não têm esse papel, mas o que fazer numa hora dessa? E quem vai a essa casa? Qual a ideia que vai ter do espiritismo, né? Então, nessa mesma obra, ele diz, dá atenção a quem procura. E eles eram assim, era meio ríspido com as pessoas que chegavam lá. Então, se fosse um obsidiado, lá vem um irmão, obsidiado, dizia para o próprio irmão, né? E aí ele faz um levantamento, uma reflexão que eu acho interessante. Pode até parecer inútil essa afirmação. Claro que darei atenção a quem me procura no centro espírita. Por que falar de espalhar o evangelho? Esse tema é tão costumeiro, a gente já sabe. Claro que darei atenção a quem vai me procurar no centro espírita. Aí ele diz, mas a atenção vai além de bem recepcionar. Vai além de eu dizer, pois não, meu irmão, sente aqui, seja bem-vindo à nossa casa, mas as palavras soltas ao vento, e a pessoa não percebe que há, de fato, ali é uma educação polite, né, para eu me mostrar, mas não há aquela atenção cheia de amor, de generosidade, que vocês colocaram no texto, né, e que Pestalozzi vai chamar, vai chamar a atenção. Então, ele diz, a atenção é calar nossos ruídos interiores, nossos julgamentos, e nos conectarmos ao nosso interlocutor, transformando presença como acontecimento importante. E aí, nós vamos finalizando, né, dentro dos nossos 40 minutos, e eu trouxe de novo essa frase, que eu achei muito interessante, Johann Henrique Pestalozzi. Para transformar uma pessoa, há que amá-la. Eu não preciso de muito conteúdo, nem de decorar, para dizer para as pessoas que eu sei. Eu preciso que esse amor se expanda de tal forma, que ele seja uma energia que se expanda de mim e envolva a aura de quem está ali. E ali, nessa conjunção, né, de sentimentos, o outro se sente acolhido. Eu posso até não falar muito, posso até não querer pregar a doutrina espírita para ele, né? E aí vem aquela pergunta que vocês colocaram, que eu achei também fundamental. Qual o pensamento que o dirigente pode ter para que chegue a todos, e não só aquela parcela dos iniciados, daquelas pessoas que têm formação, que têm títulos acadêmicos, ou que já estão no movimento há muito tempo. E como é que a gente ajuda esse irmão dirigente, né? E doutor Bezerra de Menezes, e eu digo doutor, porque não é porque ele era médico, é porque ele realmente era um doutor em sabedoria, em humildade, em bondade, em generosidade, né? Ele diz assim, mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. A gente só espalha evangelho se a gente conseguir ir aos poucos fazendo isso. E vamos nos dar as mãos, que ajudemos-nos uns aos outros,
E ele diz, deixando para o tempo, que às vezes a gente quer resolver as coisas de uma hora para outra, né? Deixa para o tempo, tem coisas que é preciso o tempo esperar. Aqui está a referência, foram publicados no Reformador, e olha que é de 75. E aí, como orientar e esclarecer? Promover a inclusão de todos os que procuram a doutrina espírita, e aí está, digamos assim, o chamamento. Não importa que letramento eles tenham, que escolaridade ou não. Uma médium que passou muito tempo fazendo um curso numa determinada casa espírita, e no dia, já estava com 3 anos de curso, que era para serem selecionadas as pessoas para participar da prática, ela não foi selecionada, porque, venhamos e convenhamos, ela dizia que era um pouco problemática, mas é porque ela não tinha muito letramento. Ela estudava com dificuldade, ela não dominava muito os códigos de leitura e escrita, mas ela era frequente e assídua, né? E aí ela não foi aceita. Depois ela foi para outra casa. E na outra casa, quando ela chegou contando a história, mas se a casa fulano, que é cheia de iniciados, de gente mais ou menos, povo tutarará, não acolheu, nós também não vamos acolher. E tinham 6 grupos, e ela foi sendo levada para cada um desses grupos, e só um grupo conseguiu aceitar que ela ficasse. E ela hoje ainda está lá, e é uma médium que tem várias faculdades em desenvolvimento, outras latente, outros já bem avançados, e hoje ela mudou muito, mudou muito. E aí a gente tem aquela resposta do Consolador, que eu acho que vocês foram iluminados. O Espiritismo não necessita de homens, né, de intelectuais, ao contrário, são os intelectuais que precisam beber nessa fonte para se iluminarem. Eu já não sei se eu já contei aqui, acho que foi nas palestras do Rio Grande do Sul, um irmão que a gente recebeu certa feita, eu estava no diálogo, na mediúnica, e ele dizia assim, estou aqui, é tudo escuro, é tudo frio, já faz muito tempo. Eu olho para esse lago, um lago parado, tudo é sombrio, tudo é escuro, eu nada vejo. Não sei por quanto tempo, só sei que morri. E aí eu começava o diálogo, e aí antes de que eu começasse a falar, eu dizia, moça, eu sei que já morri. Eu era da cátedra. Eu não acreditava em Deus. E eu desdenhava dos meus colegas da academia, que eram místicos que acreditavam em Deus. Mas eu não morri, eu sei que eu morri, não sei porque me encontro aqui, e já faz muito tempo. Então, era um intelectual, era um acadêmico, era um cientista, mas negou tanto Deus, e a espiritualidade me intuiu, porque eu fiquei conversando demoradamente com ele, me intuiu a dizer assim, talvez aquela mesma indiferença que ele havia tido para com Deus, quando aqui estava, achando que a ciência era o Deus dele, estava sendo mostrada agora, a mesma indiferença que a natureza mostrava para ele que ele tivesse aquele tempo de refletir sobre os conceitos que ele havia guardado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com isso. Eu tinha um professor, quando eu fiz mestrado e doutorado, mas não aprendi muito na mestrado e doutorado, eu aprendo muito na doutrina espírita, todo dia. Pelejo com dificuldade, é lá que eu aprendo. Eu acho que eu estou fazendo mestrado e doutorado, é aqui mesmo. E ele tinha 5 faculdades. Era uma biblioteca ambulante. Falava tudo, sobre tudo ele conhecia. Mas tinha dificuldade de entender Deus. Né? Então, provocar, outra fala da resposta da questão 210 de O Consolador, provocar a atenção dos outros no intuito de regenerá-los, de achar que nós somos a palmatória do mundo, quando todos nós estamos aí batendo pé e cabeça, pelejando para aprender com tanta dificuldade, né? Então, é dizer assim, nós não podemos julgar ninguém, porque cada um traz suas mazelas, suas marmotas, seus defeitos, né? Então, por que isso ainda ocorre? E o outro caso foi o da acolhimento a uma pessoa em situação de rua. Nós trabalhávamos, a nossa casa vinculada a uma casa que também atendia pessoas em situação de rua. E os irmãos começaram a fazer o trabalho muito ansiosos, querendo resolver o problema. Eu digo, olha, na calma, não criemos ansiedade. Porque um dia os irmãos de rua arrombavam a casa e roubavam tudo que estava lá, que era para eles. No outro dia, eles sumiam e voltavam para as drogas. E roubavam tudo que tinha na casa.
E aí, mas como é que pode? Pode. Eles são doentes. É outra coisa que a gente tem que entender, né? E o espiritismo é isso, é esse cristianismo redivivo. E a gente tem que fornecer testemunho, e aí vai o último caso que o Divaldo é quem conta, e que vocês conhecem, né? Ele recebeu, percebeu isso está narrado aí, vocês conhecem isso, porque está narrado nas redes sociais. Ele contando a história, quando foi entrevistado lá no Paraná, sobre a avalanche de espíritos que o perturbavam, dizendo que o objetivo era apagar Jesus da história, apagar o nome de Jesus da história, ridicularizando, e aí fizeram vários comentários. E aí ele ficou muito perturbado e pediu ajuda. E na hora da palestra, ele viu as entidades venerandas, né, vindo conduzir, porque ele não teve condição de dar a palestra. Ele diz, eu fiquei totalmente abalado, como nunca havia ficado. E aí, no final, né, ele conseguiu dar a palavra, a palestra, e aí ele diz, o cristão verdadeiro tem que ter o holocausto, vamos para o holocausto, é o Espírito dizendo para ele. Nós vamos incorporá-lo, e foi exatamente assim que ele conseguiu dar a palavra. Não os coloque para não nos atrapalhar, faça as suas narrações, mas nós vamos encaminhar. A palestra não podia deixar de ser dada. Então, ele no dia 4 de abril, eu gravei quando ele fez esse comentário aqui em Fortaleza, no dia 4 de abril ele foi recebido por uma legião. E essa legião disse para ele que ele vinha para ver o testemunho daqueles que pregavam o cristianismo. E que Kardec tinha errado. Se tivesse deixado só espiritismo, eles não iam atacar. Mas ele inventou de chamar de espiritismo cristão, né? Então, ele quer acabar com a figura de Jesus na Terra. E quem vem vendo as obras, né, o novo rumo do mundo de regeneração, vem observando. Será que não já é tempo da gente despertar? Né? Aí seria a última pergunta. E aí, observar o que Bezerra nos diz, Kardec nas cogitações, nas atividades, nas obras, a gente estudar mesmo e aprender e viver. E que a gente possa espalhar o Evangelho de Jesus com as mãos da generosidade impulsionadas pela força do amor. Muito obrigada, gente. Essas eram as questões que a gente trouxe aqui para o nosso dever de classe. Eu vou tirar aqui. Nós é que agradecemos a Socorro, né? Porque ela trouxe bastante coisas para as nossas reflexões. E agora nós iremos nos dividir em grupos. O Maurício vai nos dividir em grupos para que possamos fazer, né, reflexões pautadas nesse material que a Socorro nos trouxe. Eu só quero alertar aqui aos facilitadores, seremos 4 grupos. Como o Maurício vai fazer uma divisão aleatória, se um facilitador for para um outro grupo, que não é o seu, vá, e depois o Maurício irá fazer o remanejamento. Tá, Maurício? Combinado? Ok. Eu vou abrir as salas e vou deixar adentrarem automaticamente, como a Nilza falou. Isso. Se algum facilitador ficar junto com o outro, eu mudo para a sala correspondente, tá bom? E você depois, Maurício, remaneja novamente a Socorro e a Inês para a sala principal, que elas vão ficar fazendo um passeio. Ok. Que beleza! Já estamos no lugar do almoço? Eu pensei lá no peixeiro, mas depois eu tenho que pegar dinheiro, eu não sei se... Não tem nada, na verdade, não tem nada a ver com a outra. Mas é só que você realmente precisa pegar dinheiro. Não, você entendeu? Ah? Entendeu o que eu falei? Eu entendi, só perguntando se você precisa pegar dinheiro, mas pegar dinheiro não tem nada a ver com o peixeiro. Não, almoçar lá no peixeiro. Jandira, seu microfone está aberto. Todos receberam a mensagem de sala aberta? Todo mundo ficou com vontade de... Não recebemos não, Maurício. Então, peraí, que eu vi alguma coisa aqui, peraí. Deixa
Deixa eu recriar. Enquanto Maurício está recriando, eu já vou adiantando aqui algumas orientações que o facilitador vai depois Oh. Henrique. 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 Pois é. Henrique. Henrique. Estou aqui. Oi. Deixa eu ver aqui. Porque eu tô com o consigo notebook ingressar aberto, em mas não todas. consegui. Eu consigo Ah, ingressar em todas as salas, mas eu não consigo voltar para cá. não Aí vamos consegue? fazer o seguinte: Quando eu vou você ficar clica ali numa embaixo para sala. sair, quando Ah, você clica ali embaixo para sair, ele tem ah, sair da sala ou sair da reunião. tá, Aí você bota entendi. sair da sala, que aí você Ah, sai só da sala, tá. entendeu? Não, olha só, eu vou ficar em alguma sala, se precisar de mim, me chama, porque aí eu participo de alguma coisa, Perfeito. tá? A Nilson falou para botar a Socorro e a Inês aqui, não foi isso? Para poder correr com elas. Para ela ficar também passeando. Eu vou ter que botar elas como anfitrião para poder passear, senão eu vou ficar saindo sem. Pois é. Entendeu?
Aí vou passar elas para cá e botar elas de anfitriã. Você vai passar porque eu gosto da sua versão dupla? Cara, meu computador aqui, eu tô com 2 notebooks, mano. Um meu e o da Michelle. Ah, O que a gente usa, que era um só, né? Então esse que a gente usava junto tem muita coisa e tá atrapalhando muito. Aí eu consegui essezinho aqui, que pra mim usar pro que eu quero, tá bom. Mas o som dele fica travando, não fica pegando direito. ah, Fica eu travando, não lembro, pega eu direito. lembro Então uma tem que vez mexendo. que você usou. Eu Isso. Aí lembro. eu boto o fone nele, tiro, mexo aqui no som, o que é, o que não é. E não sei como é que funciona direito essa bodega, que toda vez acontece isso. Eu te vi É. agora na sala, eu tô falando aqui, falando, e o som não sai. Aí eu falei, vou Ah, trazer ele de volta pra cá, pra sala, pra poder falar com ele. entendi. Entendeu? Aí eu vou fazer isso, vou trazer a Jussara, a Inês e a Socorro pra cá e falo com elas. Não, eu Pra elas quero falar que é poderem entrar e sair rapidinho das com a salas. Socorro. Hã? Eu quero falar rapidinho com ela. O trabalho Vou que eu estou chamar, fazendo com a Ângela, cara, que pô, aquele livro é perfeito. vou passar pra cá. Não vou nem entender nada. Vão ser sequestradas, abduzidas. Vamos ver. Ué, já tô chamando pra cá e não tá vindo. Hum. Hum, acho que vai ter que ir lá falar com elas. É que eu acho que elas têm que. Não, você me puxou. É, você veio direto. Mas É, eu tô colocando aqui elas pra vir pra sala e não tá vindo, não. acho que tá onde? Eu nem estou vendo. Elas estão na 1. Tô não. Ah, tá. Agora eu vi. Vê se tu consegue passar elas pra cá, Nilson. Tô tentando. Não. Ah, a Inês veio. Tô tentando Socorro, mas Socorro não vem, não. Que aparece a mensagem, aquela mensagem de entrar na sala, então deve ser isso. Som. O som, Inês. Eu vou passar uma mensagem para ela, então, tá? Aí eu estava vendo, é a cada 5 minutos que a gente fica em cada grupo. Vocês sabem disso? Peraí, deixa eu só. Tá, já estão todos. Pode, Maurício? Pode seguir. Pode. Então, agora é o momento dos relatos, né? A gente circulou pelas salas, achamos muito interessante aí a dinâmica, as discussões, as trocas. E agora a gente vai pedir ao grupo 1 para fazer o relato do que aconteceu no grupo, que conclusão chegaram. Pegando todos os casos. Pegando todos os casos, Inês? É o que vocês decidiram lá, o que vocês combinaram lá. A gente observou, a gente falou só um demais. Minutinho, querida, só 5 minutinhos para cada grupo, tá? A gente foi observando que em todos os casos nós íamos dando sempre as mesmas respostas, porque em todos os casos faltou acolhimento, faltou amor, faltou uma coisa assim muito importante que algumas pessoas não têm, que é gostar de gente. Tem gente que não gosta de gente, então as pessoas elas estão sempre acima das circunstâncias. Então a gente precisa levar em conta o espírito que está ali à nossa frente, né? Então a gente observou que existem dirigentes que precisam estudar, mas existem dirigentes que são donos das casas espíritas ainda,
Ainda há donos de casa espírita, não é o presidente, ele é dono, e os trabalhadores têm muitas dificuldades para tomarem algumas decisões. Então, a gente pensou que esses trabalhadores, já que eles têm oportunidade de ir ao CEU, de ir à federativa, eles irem estudando e aprendendo para que eles possam, ao se reunir com esses presidentes, poder falar com eles, poder mostrar o que está acontecendo e, se conseguirem trocar a diretoria, ótimo. E esperar ele desencarnar pode demorar um pouco, né? Então, e aí... e a gente viu também que há muitas casas, muitos dirigentes maravilhosos que estudam a doutrina e que sabem acolher todos que chegam, mas que ainda há dirigentes e trabalhadores que ainda não conseguem entender que somos todos irmãos, que não existe, como a Socorro falou, aquelas diferenças todas, aqueles preconceitos que a gente ainda usa, né? E houve uma casa espírita que tirou da direção um trabalhador porque ele mostrou a sua condição sexual, né? Então, qual é a diferença? Por que o hétero é melhor do que o homem? O que a gente tem que observar? É a condição sexual? É isso que precisa ser observado? Ou é o caráter, é a pessoa, a vivência daquela pessoa? Então, a gente discutiu muito isso, né? A questão do acolhimento. O tempo todo a gente mostrou a importância do acolhimento. A casa espírita, a gente trabalha aqui no Sérgio, casa espírita, lugar de cuidado. A casa espírita é a casa de Jesus, é a casa que a gente precisa, com os braços abertos, receber aqueles que Jesus manda. Madre Teresa não falava isso? Aquele que chega até mim é Jesus disfarçado. Então, a gente tem que saber acolher Jesus disfarçado que chega até a gente. O Gilberto até lembrou, né, Lázaro ali falando que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Então, essas violências que a gente vem fazendo, que alguns vêm fazendo com aquele que chega na casa espírita, violências emocionais, espirituais, sociais, e aquela pessoa sai dali, meu Deus, às vezes os amigos espirituais trabalharam tanto, aquela pessoa fizeram um sacrifício terrível para que aquela pessoa chegasse naquela casa espírita. Aí ela chega e ninguém escuta ela. Ela não é acolhida, né? O problema dela não é nem vista, ela sente que ela não foi nem vista. Então, a primeira coisa que Jesus fazia, ele olhava para a pessoa. Então, no olhar, você diz para a pessoa, eu estou te vendo, você está sendo acolhido. Então, ela sente isso. E, a partir daí, todo o ensinamento de Jesus, né? Acolher, abraçar, abençoar. A gente pega historinha por historinha de Jesus e a gente vai vendo como ele é esse acolhedor por excelência. E a gente aprende, né? Então, foram assim, muitos debates, um por um, né? Mas a maioria foi essa. A gente ouviu casos de médiuns e dirigentes de casa espírita iletrados e que eram fabulosos, que deixaram exemplos maravilhosos e que auxiliaram muito as pessoas, né? Então, Jesus nunca discriminou, Jesus acolheu a adúltera, acolheu o homossexual, não sei quem era lá, mas ele acolheu com certeza, acolheu o negro, o branco, o amarelo, Jesus acolheu, Jesus olhava e via a pessoa, e via aquele espírito ali, e via o potencial daquela pessoa, que às vezes a gente não vê, né? A gente vai levando, vai enrolando o jovem, isso daí não, e ele fala assim, ele fala muito errado e tal. E no final, nós perdemos, né? A casa espírita perde um trabalhador e aquela pessoa ali deixa de oferecer aquilo que ela podia. Né? Às vezes vai para outra casa espírita e é acolhida, graças a Deus. Né? Mas nós precisamos refletir na forma como nós estamos recebendo
as pessoas que chegam à casa espírita. Então, a Tá gente ótimo, viu que gente. O tudo... tempo Parei. foi muito, Sou foi muito obediente bom. também, viu, Socorro? Foi. Parou, parei. Então, tá ótimo. Foi muito boa contribuição. Agora nós vamos para o grupo 2. 5 minutinhos. É o grupo que é da Márcia, né? Cadê o grupo? Sim, é a nossa amiga MM. Sou eu. É o grupo 2, né? Então, nós conseguimos conversar sobre 2 casos, né? O caso da trabalhadora da médium, né? Que tinha baixa escolaridade, e aí levantamos alguns pensamentos, né? Teria sido essa médium não aceita no trabalho somente pelo crivo do dirigente, né? Ou seria uma determinação, seria uma postura da casa, uma regra da casa? Nesse caso, se for uma determinação só do dirigente, qual deve ser a postura da direção da casa em relação aos dirigentes que ainda têm esse preconceito com um médium iletrado ou com vários médiuns iletrados na casa, né? Uma reflexão. E ainda que essa médium tenha baixa escolaridade, tal, que lhe faltem os S's ou as concordâncias verbais necessárias, né? Com certeza essa médium tem muitas contribuições a fazer, né? Em opiniões, em sentimentos, em expressões, em pontos de vista, em olhares, né? São muitos. No caso dessa médium, então, não poderia a casa também, de uma forma muito amorosa, né, lançar mão assim de uma ajuda a esse trabalhador para que ele se aperfeiçoe nesse quesito que está ali lhe faltando, assim, entre aspas, né, colaborando para que ele se melhore nesse quesito? E não seria uma oportunidade ótima se todos nós tivéssemos alguém que nos apontasse as nossas deficiências morais, orais, de postura, de posicionamento, de relacionamentos, né? E se isso ocorresse, estaríamos nós preparados para recebermos essas críticas construtivas, essa ajuda, né? Como estariam os meus melindres em relação a esse tipo de ajuda, né, que eu poderia vir a receber? Estaria eu preparada? É uma reflexão também. E aí a pergunta era o que Jesus faria, né, dessa questão. Com certeza ele acolheria com seu imenso amor, né, esse trabalhador, essa médium, com toda a compreensão e caridade, valorizando todos os outros aspectos de contribuição desse trabalhador. E muito mais, claro, Jesus faria, né? Quem somos nós para delimitar, né, o que Jesus faria? Analisamos também a outra questão com relação a moradores de rua. E a pergunta era por que isso acontece, né? Quer dizer, de você ter esse trabalho na casa, de ajudar moradores de rua e de nós, vamos nos colocar todos, né? Nós ainda ficarmos assustados e acharmos que podemos resolver logo a questão desses companheiros, né? Por quê? Porque ainda nos falta compreensão, paciência e preparo, né, para entender as dificuldades atuais desses companheiros, dificuldades psíquicas, comportamentais, espirituais, né? Então, é preciso muito carinho no trato, né, para colocar-se no lugar daquele companheiro, daquele morador de rua que vive em situações extremas, né? Porque a caridade também ela independe de agradecimentos. Então, nem sempre a gente faz um trabalho com morador de rua, faz uma ajuda e nem sempre isso é reconhecido e agradecido. Eles não têm, geralmente, né, essa consciência, até por estarem assim muito abalados psiquicamente, né?
muito nervosos. Precisamos, por que isso acontece também? Porque a gente precisa enxergar, ter olhos de ver, né? Que através desse atendimento que a gente pode fazer na nossa casa, está aí uma oportunidade, um diferencial que a gente pode estar oferecendo para esses espíritos. Eles podem nem se melhorar nessa, mas a gente está oferecendo ali condições para que eles retornem melhores numa próxima encarnação. Eles vão lembrar dessa ajuda, dos conselhos, de tudo, né? E vão valorizar isso para que retornem melhores. E precisamos também enxergar, lembrar que não são somente eles os ajudados, né? Nós também somos ajudados e também estamos tendo essa oportunidade de nos melhorarmos e de trabalhar o Evangelho na prática. Se os companheiros quiserem complementar. Márcia. Tá ótimo, acabou o tempo, mas foi falado Acabou? tudinho. Acabou. O tempo já esgotou. Falei rápido. Mas foi bom, foi bem, uma boa síntese. Agora a gente vai chamar o grupo da Nilza, o grupo 3, né? Nós permeamos sobre todos os casos, a gente tentou fazer só 2 casos, mas a gente percebeu que os casos se misturam, né, nos assuntos. Então, a gente percebeu assim, que o que mais aconteceu entre todos os fatos foi essa falta de acolhimento mesmo, né, como todo mundo aqui já colocou. Então, a gente conversou aqui sobre fazer rodízio de direção nas casas espíritas. Importantíssimo isso. Como lembrou a nossa irmã, há casas espíritas que tem o dono, né? Ele é presidente, se diz presidente, mas ele quer mandar em tudo. E a gente sabe que isso não é atualmente, 2022, isso não pode mais acontecer, né? A gente tem que ter uma coisa mais participativa de todas as pessoas, né, do centro espírita. Então, fazer esse rodízio na direção é importante, permitindo que o outro que entre efetivamente seja um diretor, seja um presidente, seja o coordenador do colegiado, o que seja, né? Para que haja realmente uma modificação. E a gente viu também que seria importante o seu promover orientações sobre gestão na casa espírita. Pegar uma pessoa espírita, eu vou falar, sobre gestão para o movimento espírita da região, sobre as necessidades de mudanças, avaliações de culturas antigas, incluindo mudanças no estatuto e no regimento interno, se for necessário, porque o objetivo principal do centro, de uma casa espírita, é acolher, consolar, orientar e esclarecer. O regimento interno e o estatuto precisam estar permeando isso. Se não estiver, não está funcionando como espiritismo, né? Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá, Mercedes? Perfeito. Tá. Outra coisa que nós conversamos, como levar o grupo de trabalhadores a implementarem esse acolhimento que a gente percebe importante quando não existe essa característica na pessoa, porque é uma coisa pessoal. Como é que a gente implementa isso, né? Então, o principal seria o trabalhador que percebe a necessidade da mudança, que ele tem essa característica de acolhimento, ele dá o exemplo, começar a trabalhar nisso e começar a trazer as pessoas mostrando, né, o que deveriam fazer, e dando exemplo mesmo do que é possível ser feito. Outra coisa que a gente conversou foi sobre levar os problemas que nós levantamos aqui nesse trabalho para as reuniões do seu, né? Para promover debates e possíveis transformações futuras. Porque nós levantamos várias coisas que nós percebemos nas casas espíritas e o trabalho do seu é justamente esse, né? Pegar essas colocações e promover espaços de debate e de propostas, né? De mudanças, buscar pessoas no movimento, ou orientadores que possam nos ajudar, como essa primeira coisa aqui, né? Pessoas que façam orientação à gestão da casa espírita, né? Para promover essas mudanças.
E uma coisa que a gente também conversou foi sobre a coragem de provocar mudanças, nós como trabalhadores, como dirigentes nas casas espíritas, temos a coragem de promover mudanças e suportá-las no sentido de dar suporte, não de promover e tirar o copo fora na hora que o trabalho surgir. Colaborar efetivamente com a casa para que haja essas transformações necessárias para que a casa cresça e o movimento se reestruture como nós estamos precisando. Acabei. Alguém do grupo lembra de mais alguma coisa? Nós falamos assim, bastante sobre, eu falei, na verdade, sobre que existem uma área de conhecimento sobre gestão de mudança e que muitas pessoas não conhecem isso. E essa área de conhecimento de gestão de mudança vai lidar com fatores como cultura, como características, resistências, medos, tudo isso para que haja efetivamente uma mudança real acontecendo, e não simplesmente uma fala, um ideal, e que não sai nunca do papel. Né? Também existe uma área de conhecimento sobre técnicas de resolução de problemas. Às vezes as pessoas encontram um problema e param na primeira abordagem, mas as técnicas levam as pessoas a irem na raiz do problema. E dentro da casa espírita também tem problema. Nós trazemos problemas para as casas espíritas e para o movimento espírita, e existem técnicas que ajudam a gente a encontrar as causas principais, as verdadeiras causas desses problemas. Então, eu acho que seria interessante que o seu ajudasse nesse espaço de conhecimento, de divulgação desses conhecimentos que vão ajudar as pessoas a resolver essas mudanças nas casas espíritas. Muito bom. Acabou. Muito bom, obrigada. Vamos para o próximo, Soninha. Grupo 4. Cadê a relatora? Sou eu, a Aline. Peço desculpa porque minha câmera não estou conseguindo abrir minha câmera hoje. Né? A Sônia, eu vou ler aqui, qualquer coisa, Sônia, você faz os considerandos aqui se precisar, tá? Eu vou escolher daí como relatora, vamos lá. Um dos pontos que nós anotamos, né, que eu anotei aqui do que nós falamos, é que um dos objetivos, meta nos centros espíritas, deve ser colocar os jovens nos setores, em todos os setores do centro espírita, porque eles são o futuro do centro, trazê-los à responsabilidade, né? O outro ponto anotado foi: o espiritismo tem como objetivo transformar as pessoas. O Evangelho de Jesus propicia a nossa transformação de dentro para fora. Só o próprio indivíduo pode se transformar. O outro ponto anotado foi que o aprendizado não é apenas dos encarnados, mas também dos desencarnados. São as instruções dos espíritos, né? O outro ponto foi: mensagem de Jesus, a mensagem de Jesus: amai-vos e instruí-vos. Precisamos instruir os frequentadores, a importância do conhecimento. O outro ponto: espiritualidade leva os espíritos desencarnados para a corrente fraterna. A espiritualidade, né, tem esse trabalho, né, de levar os espíritos desencarnados para a corrente fraterna, e lá eles têm a chance de serem evangelizados. E o outro ponto que eu anotei, o último ponto, é: quem está na recepção do centro deve ter um olhar amoroso, sem preconceitos, para todos que chegam no centro espírita. Sejam acolhidos afetuosamente. Então, esses foram os pontos. Não sei se a Sônia quer acrescentar algum item, ou outro participante quer colocar algum ponto que eu não tenha anotado. Parece que um ponto que foi falado lá, que o grupo colocou, era que acolher o jovem, e também, como o jovem sendo a continuidade da casa, é necessário estimulá-lo ao estudo das obras básicas da doutrina espírita, porque se ele é a continuidade da casa, se ele não estuda as obras básicas, né, a casa pode vir a ruir. Ele é jovem, então a importância disso, me parece que foi esse um dos pontos, não foi isso o grupo que colocaram? Eu vi isso mesmo. Então foi isso, né? Então foi isso aí, que era fundamental trazer o jovem para o estudo da doutrina espírita, as obras básicas, porque se ele é a continuidade da casa, se ele não estuda, se ele não está com esse estudo aprofundado,
a tendência da nossa casa futuramente é cair. Eu acho que é só isso. Muito bom, todos apresentaram. Agora a gente convida com muito carinho a Socorro para fazer as considerações finais. Gente, que maravilha, que trabalho. Gostei de passear nas salas, né? Vocês abriram as portas e gostei também dessa história da gente ser abduzido. Eu achei essa ótima, né? Se for abduzido de uma vez, foi ótimo. Eu achei todo o material que vocês apresentaram é riquíssimo e concordo com a ideia de que ele seja trabalhado. Às vezes a gente faz um evento que traz tanta pérola e aí a gente não dá continuidade. Então, que seja trabalhado, né, junto aos conselhos, com as diretorias, com os trabalhadores, levando os temas para reflexões, porque vocês apresentaram as saídas, né? E eu trago aqui algumas considerações com relação, por exemplo, levar essas questões, ou se isso acontecer nas casas espíritas, ou mesmo até levar para que não aconteça, para a diretoria colegiada, né? Algumas casas é a diretoria, outras é colegiado, por exemplo, nossa casa é um colegiado, é muita gente. É o representante legal, é o secretário, tesoureiro, aí, mas tem também os coordenadores de cada área de atuação. Então, quando a gente faz reunião de colegiado, que é todo mês, é com todo mundo, então é muita gente para pensar, para decidir, aí entra todos os coordenadores de evangelização, mocidade, do AEE, que é o estudo, mediunidade, por aí vai. Então, é importante que isso seja discutido, eu achei ótimo. Ter esse olhar amplo, né, esse coração aberto. E aí, alguém falou sobre ética. Eu acho muito interessante, porque a ética, a gente fala muito de moral, né, mas estudando a ética e moral, a gente sabe que a ética ela é universal. Então, eu sou ético quando eu posso fazer aquilo que todo mundo pode ver e que ninguém discrimina porque eu estou fazendo corretamente. E a moral está muito vinculada a costumes, né, a crendices, a determinadas sociedades, a determinados grupos religiosos. Né? Então, a nossa moral ela é ética mesmo, tem que ser ética, porque é universal. Eu posso atender bem em todos os lugares que eu tiver, tudo que eu fizer pode ser visto por toda a humanidade, porque ela é universal. Achei legal a gente falar também sobre a questão da ética. Isso no grupo 1. Gostar de gente. Gostei desse gostar de gente. Se não gostar, gente, não vai para frente, nem com capacitação. É preciso aprender, né, a olhar para o outro com aquele olhar de si mesmo, né? É outra pessoa igual a mim. Uma coisa que vocês colocaram, acho que foi no grupo 2, sobre essa bagagem espiritual, foi o caso da alfabetização. Deram uma sugestão assim, por que a casa também não promove cursos, né, para alfabetizar? Pode ser. A nossa Casa da Sopa, que é que atende morador, pessoa em situação de rua, na qual eu trabalhei muitos anos, 15 anos, entregando sopa na rua, trabalhando com pessoas em situação de rua, eles montaram uma escola de alfabetização de adultos para os nossos irmãos, né, que vivem nas ruas. E também na nossa casa, os indígenas que não sabiam falar português, a gente montou um pequeno grupo para ensiná-los a falar português e a gente entendeu um pouco do dialeto deles. E depois levamos para o poder público, porque eles queriam escola, é muita gente, é muita criança, são idades diferenciadas. Então, a gente continua dando assistência, mas agora responsabilizamos o poder público, fizemos uma grande reunião, convocamos Estado, município, entidades religiosas, a sociedade civil, para que cada um assuma o seu papel, né? A gente pode ir ajudando, inclusive com a alimentação, a gente ajuda, mas é preciso que o poder público tome consciência e ajude. E uma das coisas também que vocês colocaram foi esse acolhimento. Eu vou contar bem rápido um caso. Como é interessante quando a gente diz assim, Jesus, o que é que o senhor faria? Estamos na casa, todos os dias nós temos atendimentos. Embora tenha atividade, segunda é estudo do Evangelho, terça é estudo da mediunidade e a prática, quarta-feira tem também estudo do Rede Vivo, a casa funciona de segunda a segunda, tarde e noite. E aí, um certo dia, eu tinha chegado, e sim, um senhor de 73 anos, e ele estava chorando na área. E aí os meninos, socorro, o seu Luiz está esperando para ser atendido. Eu já conversei com ele, já dei água, dei um cafezinho, pedi para ele ir ali para a sala de convivência com a gente, então, mas ele está muito abalado. E aí eu fui conversar, seu Luiz, vamos lá, vamos conversar, o que é que o senhor está sentindo? E aí ele disse, eu vou contar a minha história, talvez você não acredite, mas eu vou contar.
Eu morava numa casinha pequena ali no bairro e conheci os donos da facção, todos ali morando pertinho de mim. E eles chegaram na minha casa e queriam guardar drogas. E eu não aceitei. E eles me expulsaram da minha casa e eu tive que sair fugido pelo muro e sair correndo. Meu vizinho me botou dentro do carro escondido para eles não verem, me deixou na casa do idoso. Eu estou tentando conseguir uma vaga, tenho que ir amanhã não sei aonde, mas não sei aonde, aqueles protocolos do município, né, para poder acolher as pessoas nas casas de acolhimento da prefeitura. E aí conversei bastante com o seu Raimundo e tal. Isso era mais ou menos 7h30. Ia começar o evangelho. Seu Luiz, o senhor gostaria de ficar conosco aqui? Não se preocupe, a gente vai tentar lhe ajudar em tudo. Mas se o senhor gostaria de ficar no evangelho, nós vamos começar o estudo do evangelho, depois tem passe, aí depois converse demoradamente com o senhor. Aí ele disse, eu estou no meio da rua. Eu digo, não se preocupe, no meio da rua o senhor não vai ficar. Aí terminou, participou do evangelho, ele lanchou, né, tomou chá, tomou café, enfim. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, aí só tinha membro da diretoria colegiada, o tesoureiro, e depois chegou o secretário, né? Aí eu disse, gente, nós temos que decidir uma coisa rapidinho. Nós vamos fechar a casa às 9 horas e o seu Raimundo e o seu Luiz nós não temos como jogar fora. Porque é um ser, ou a gente leva para a nossa casa, ou a gente acolhe aqui no Centro Espírita. Nossa casa tem muito como acolher. Tem sala, tem rede, tem banheiro, tem alimentação, tem tudo. Aí eu digo, eu não vou mais esperar para decidir com todo mundo do colegiado, que é muita gente. Eu vou decidir com os 3 que estão aqui. Nós vamos tomar essa decisão. Por mim, o seu Luiz vai dormir aqui. Amanhã ele vai continuar na busca dele, que ele já está com toda a documentação. Eu vi, verifiquei tudo, documentação. E amanhã ele vai dormir aqui. Amanhã de manhã, o nosso vizinho que agua nossas plantas, né, que a gente paga também para ele, vai fazer um cafezinho para ele vai sair alimentado e vai procurar esse abrigo e volta para cá. Aí corri atrás de uma rede, o Centro Espírita não tinha rede, corri atrás de uma rede da vizinhança, consegui. Eu digo, pois é aqui que o senhor vai dormir, nessa salinha, tome banho. Ele só conseguiu trazer os remédios, ele toma remédio controlado, e umas 2 roupas, e deixou a casa lá. E saiu correndo e morrendo de medo. E como é que ele chegou no Centro Espírita, Socorro? Ele saiu perdido atrás do CRAS. O CRAS ficava no bairro, nossa casa fica no centrão, no meio do perigo da facção mesmo. A gente conhece todo mundo ali. E aí ele vinha e olhou, aí viu Centro Espírita Cearense. Aí ele disse, eu acho que aqui essa casa pode pelo menos me acolher. Ele passou um dia todinho na rua com fome, andando para cima e para baixo, foi para a delegacia, eles disseram que não podiam fazer nada, porque não tinha flagrante, e aí foi assim que ele chegou lá na casa, e eu imaginei, é Jesus que mandou, porque ele desviou o caminho, errou e foi bater lá. E aí ele ficou, eu perguntei, meu Deus, Jesus, o que é que o senhor faria? Com certeza o senhor acolheria esse homem. Aí as pessoas diziam, mas você não sabe nem quem é direito. Naquela hora, o meu sentimento é que ele precisava de apoio. E que não tinha nada na casa para ele roubar. Bom, se eu pudesse carregar o quê? Um Data Show, um senhor de 73 anos, eu tinha certeza que ele não era essa pessoa que outras pessoas poderiam desconfiar. E lá ele ficou, e lá ele dormiu, e tudo que ele disse que ia fazer, ele fez. E foi atrás do abrigo, e voltou, e jantou lá conosco, participou do estudo do EJA no dia seguinte, e no outro dia também, até que ele conseguiu um apoio e foi embora. E todo mundo ficou, mas você não tem, como é que você faz um negócio desse e tal? Aí eu digo, gente, eu fiz o que a minha consciência mandou. Então, eu sempre pergunto, Senhor, o que é que o Senhor faria? E eu tenho certeza que Jesus faria o mesmo, né? Se ele carregasse tudo da casa, também não tinha problema. A gente tinha boa vontade. Porque nós já trabalhamos numa casa igual o Val me colocou, que é a casa da sopa, que atende morador de rua, pessoa em situação de rua. É lá onde eles atendem, tem roupa, tomam banho, a gente entrega sopa, faz tudo. E no dia que eles estão drogados, eles arrombam a casa e carregam geladeira, fogão, e aí alguns ficam revoltados, e a gente não pode se revoltar, a gente repõe tudo de novo, e assim a banda continua a tocar. Né? Então, esse caso de acolhimento vai muito mais além do que os nossos medos, a gente é muito medroso. Né, tem medo da Covid, tem medo de morrer, tem medo do vizinho da facção que foi preso agora, passava, oi tia, tudo bom? Tudo bom, meu filho, como vai? Passam, tem uns que diz pai do senhor irmão, tem outros que diz, olá, irmã, tá tudo bem? A gente acolhe, eles chegam lá, pedem água, então a gente às vezes tem que se livrar um pouco desses medos, né, para acolher. E por fim,
Aqui tem no grupo 4, né, a questão de usar as psicografias. Além, gostei de tudo que vocês colocaram, das psicografias, também porque a gente recebe orientação espiritual, e a gente vem recebendo muito, e nós temos que utilizar esse material, porque para que ele serve? Para a gente guardar e ninguém ver? É para trazer de volta, estudar nos grupos mediúnicos, né? Muito bom. Amor, usar o amor, ser amáveis, ter orientação, o jovem, muito bom, Valmir. Quando a gente fala do jovem, realmente, ele precisa estudar. Perfeito. Não dá para dirigir uma casa espírita se não souber a base, se não souber espiritismo, né? E eles, às vezes, são meio escorregadios mesmo para não estudar, mas tem que fazer as duas coisas, né? Eles têm que estar participando de estudo, com certeza. A discriminação é esse fato doentio, né, que a gente ainda tem, que a gente precisa se livrar. E, por último, vocês perguntaram o que é que a gente pode fazer? Fazer encontros de trabalhadores para refletir sobre essas questões. Encontros, todo mês ou de 2 em 2 meses na programação, encontro de trabalhadores. Para quê? Para a gente refletir questões do dia a dia prático da casa, né? E, por fim, alguém falou sobre as normas, né? Às vezes é tão engessada a casa, né? Não pode. E outra vez, na nossa casa, era 7h30 da noite, fechamos, fizemos para as mediúnicas, né? Já era a prática. Hoje a prática começa primeiro do que o estudo, porque senão a pessoa faz de conta que estuda. Então, de 18 até 19h30 é a parte prática, e depois começa o estudo com todo mundo, e aí é muito bom. E aí a casa, aí ia começar na época a prática. Aí, pá, no portão, era uma família que vinha de Itapipoca, são 200 quilômetros da cidade para Fortaleza. E aí todo mundo, chegou gente agora, na hora do atendimento. Eu disse, sim, se chegou gente é para a gente atender. Mas socorro, e aí? Você é dialogador? Eu disse, não tem problema nenhum, tem outro dialogador. Eu vou atender o pessoal. Pode entrar na sala que eu vou atender. Gente, eram 2 crianças, acho que se cortava, e uma criança, uma jovem que estava tentando suicídio, e o pai e a mãe estavam com depressão. Tu imagina uma família inteira que vem, desaba a carreira de uma cidade para outra, para buscar socorro no centro espírita. E a gente diz, não, hoje é dia de mediúnica, vem amanhã. Olha essa história de dizer, hoje não pode. É outra coisa que falta amor no nosso coração, né? A gente tem que ver, atende, na medida do possível. E então, o atendimento nesse dia foi feito com eles. Então, a gente nunca deixa alguém falar, a norma, às vezes, embrutece a gente, engessa, né? Então, tem que ter mais amor do que o cumprimento das normas. Nesse dia foi um dia ativo, não é todo dia, né, Aparecida, que a gente vai burlar a norma, não, romper a norma, porque tem casos em que, de fato, é necessário. E essa autoanálise que vocês colocaram, o que é que eu posso fazer? Como é? Será que eu estou sendo preconceituoso? Eu achei fantástico. Então, eu só agradeço porque também aprendo muito com todos vocês. Eu agradeço demais essa participação. E acho que o trabalho é muito rico, que dá quase um artigo. Muito obrigada, viu, gente? Nós agradecemos a Socorro e convidamos a Nilza, né, para falar. Agora nós vamos passar as palavras para o Henrique. Nós estamos quase chegando ao finalzinho, não é, Henrique? Então, vamos agradecer, mas imensamente, essa menina das terras alencarinas, que eu gosto muito lá de Luciano, de Eduardo Lira. Nossa, como eu amo esse pessoal. E muito obrigado, Socorro, muito obrigado mesmo por suas palavras acolhedoras, sensíveis, que a gente viu que você gosta de gente. Gosto. Muito obrigado, querida. Agradecer a todos. E eu queria avisar que é importante que nós acompanhemos, nós, dirigentes espíritas, o movimento espírita. A federação trata desses assuntos todos que nós comentamos aqui. Por exemplo, a área de ações estratégicas, a ARAI, ela fala de gestão na casa espírita, ela fala de colegiado, ela fala de liderança. Então, visita lá o site, entra na ARAI, tem muito vídeo. Está tendo agora, inclusive, está rolando a escola de líderes, que fala de muito desses assuntos. Na ARAE, no atendimento espiritual, a recepção da casa espírita foi feita. A recepção
é um ponto assim, muito sensível na instituição espírita. Então, na federativa, lá no CE, a gente vai encontrar muito apoio, muita orientação quanto a isso. E no OCE, né, Socorro falou do OCE, que a gente chama aqui de OS também. E a gente fez o lançamento do OCE na Reunir 8, na nossa Reunir, né, do 15º também, que compreende. A gente fez o lançamento, procura lá no CERJ, no canal do CERJ, põe CERJ OCE, você vai chegar nos lançamentos do Reunir 8 e, gente, ler, né? Vamos ler, vamos estudar o OCE. E, finalmente, olha só, o seu tem debate, falaram, né, foi feito um comentário sobre o debate. Gente, no seu a gente debate todo mês, primeiro domingo, 15 horas, estamos lá, e promovendo debate, escuta, ação. Então, é só chegar para a gente conversar. Lembrando da Irradiação pela Paz, já fez mais de um ano, Irradiação pela Paz no canal 15º C, o CERJ Oficial, 9 horas, todo. E olha só, o pessoal do 15º C pode participar, tá? É só chegar, gente. Chega que você pode participar, né, desse grupo, para fazer essa radiação toda terça-feira às 9 horas. Lembrando que o encontro da família vai ter, então, domingo que vem não acabou, o mês da fraternidade não acabou, continua. Então, vai no pique, dia 25/9, domingo que vem, encontro da família, de 15 às 17, também vai ser no Zoom. Depois a gente coloca, né, Nilza, no grupo do WhatsApp, o bannerzinho, mas a gente vai fazer até uma troca. Olha, a gente põe o banner em troca da avaliação. Não, isso é feio, não faz isso não. Mas vamos pedir, faz uma avaliação, gente, bem simples, né? Da impressão, palavras diretas, mas que é importante para a gente, né? Como é que foi essa experiência no Zoom, como é que foi a experiência, né, dessa dinâmica, é importante também, como foi essa dinâmica. É interessante para a gente saber como ocorreu. E agora, né, olha só, Socorro, você fez tanto sucesso que você vai fazer a prece final. Olha só que beleza. Você poderia fazer a prece, querida? Vamos fazer. Obrigado, muito obrigado. É o finalzinho do banquete, né? Nossa prece, porque esse é um banquete. Então, quero primeiramente, assim, abraçar todos vocês, agradecer, assim, esse momento nosso, né, do coletivo, que a gente aprende muito junto. Muito obrigada. Então, vamos agora conversar com Jesus, que ele já está aqui conversando conosco, né? Ó Jesus querido, nesse instante, gostaríamos de te abraçar, cada um de nós aqui reunidos, e aqueles que não puderam estar aqui, mas que, juntos, abraçando com as pernas do coração, que se estendem com os sentimentos de fraternidade, para te dizer muito obrigada mais uma vez, Senhor. Muito obrigada. Estamos aqui na Terra, ainda recalcitrantes, mas já, com certeza, Senhor, decididos, com os firmes propósitos de te seguir os passos, mesmo que os nossos não sejam tão profundos como o teu. Mas já em nós existe uma esperança, um consolo e uma certeza de que contigo tudo fica mais fácil. Queremos te agradecer esse momento em que, através da espiritualidade amiga dos teus mensageiros amorosos, tu estiveste aqui conosco, nos ajudando a todos a pensar e repensar o nosso trabalho no movimento espírita. Ajuda, pois, Senhor, todos os membros os membros da Federação Espírita, do Conselho, dos conselhos dentro do trabalho do Estado do Rio de Janeiro, trabalho do movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro e todos os outros estados do Brasil e as casas do mundo inteiro, para que a mensagem do teu amor, que é incomensurável, possa se firmar dentro de nós e se transformar numa energia tão amorosa, que possa envolver todas as pessoas que se fazem acompanhar da nossa presença.
ilumina as nossas decisões como pessoas à frente de tarefas maiores, porque somos mais devedores, e que o teu amor esteja sempre, sempre conosco, nas ações, nos pensamentos e durante os nossos momentos de oração, na nossa conversa amorosa contigo. Dá-nos tua bênção, Senhor, e nos abençoa para todos sempre. Que assim seja.